Louvores ao nosso Salvador. Estamos aqui nesta igreja sendo aperfeiçoados. Estamos aprendendo a ser adoradores em espírito e em verdade. Estamos cumprindo os requisitos de Deus. Também temos a guiança do Espírito Santo. E com essa bênção tão grande que Deus outorgou para nós hoje, bem-vinda, irmã Maria Luísa Pachuca. Aqui estamos esperando com o coração aberto e que Deus a abençoe sempre. Boa tarde. Deus os abençoe. Deus abençoe, muito obrigada pelo seu carinho. E quais são os irmãos que vêm aqui em Pachuca, os aqui de Pachuca? Levantem a mão. Aqui venho ver vocês, venho visitá-los e trazer aqui o alimento espiritual. Também bem-vindos aos que nos visitam. Bem-vindos, uma saudação muito especial a todos vocês. Portanto, hoje, como é dia de ensinamento e de testemunhos, pois nosso estudo bíblico será um pouco mais breve. Mas o importante é que agora vamos nos concentrar no ensinamento. E logo, pois, nas perguntas que vocês farão. Muito formoso, muito lindo os estudos bíblicos. Deus vem se manifestando, o Senhor vem revelando doutrina. Deus vem fazendo milagres com as pessoas. Muitas pessoas dão testemunhos dos milagres que recebem da parte do Senhor. Curas, solução de problemas, protegendo de perigos, dos males, cumprir os desejos do coração, ajudar a solucionar problemas familiares também. Deus está fazendo de tudo na igreja. Portanto, vocês, o importante é que creiam em Deus e confiem no Senhor. Devemos confiar em Deus. Quando Deus nos faz uma promessa que vai nos abençoar ou que nos faz uma promessa que vai solucionar os nossos problemas, temos que crer e confiar. Temos que confiar. E também ler a Bíblia. Eu os convido para que leiam a Bíblia, porque lendo a Bíblia é como vocês, lhes serão tiradas muitas dúvidas, muitas perguntas, porque realmente a religião esteve tão enraizada desde tantos séculos antes que aprofundou tanto nosso conhecimento que nos cegou, nos fechou. Então, convido vocês a que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia com todo o seu coração. Peçam a Deus que lhes revele, que lhes ensine. E verão como Deus entrará a tocar os corações. Deus entrará para ensinar. E entrará, pois, para dar este gozo e esta felicidade, porque Deus faz ao homem feliz. Bem, no Salmo número 15... vamos meditar e logo umas perguntas no dia de hoje. No dia de hoje, o culto será diferente pelo estudo bíblico. Não haverá pregação, mas talvez o ensinamento, e vocês estarão perguntando suas dúvidas e suas perguntas. E aqui diz no Salmo 15... Senhor, quem habitará em teu tabernáculo? Antes, eu gostaria de explicar a vocês a palavra Jeová. A palavra Jeová é uma palavra do hebraico. E em hebraico não tinha nem a E, nem o O, nem a A, somente as consoantes, as três consoantes. E dessa forma, foi como Deus se mostrou aos antepassados, a Moisés. Ele falou de seu nome. E nós dizemos Jeová para poder pronunciá-lo, porque se não tivesse estas vogais, pois não poderíamos pronunciar. Muito difícil. Então, adicionaram essas três vogais, mas isso significa Deus. Jeová significa o Deus das batalhas, o Deus da guerra. Porque na antiguidade, Deus a Moisés o mandou lutar com muitas nações para conquistar terras, para conquistar reinos, para ter possessões. Então, Deus disse a Moisés, vai, lute contra essas pessoas e tu tomas possessão de tudo isso, que é a terra de Canaã. E Deus disse, estarei com vocês.
e farei com que vocês livrem as batalhas, a guerra, a ganhem. Então Deus sempre na antiguidade, quando o povo de Israel também teve muitas batalhas, com todos os países vizinhos de Israel, Deus estava com eles e fazia com que eles ganhassem as guerras. Não sabemos porque Deus quis que fosse dessa forma. Talvez pelo pecado. Pelo pecado das pessoas, Deus se enraiveceu tanto com a humanidade e por isso os afastou, os separou e os abandonou e escolheu ao povo de Israel. E por isso Deus então dava a vitória ao povo de Israel nas suas batalhas. E a palavra Jeová significa Jeová, Deus das batalhas. Porque Ele é quem estava aí lutando pelo seu povo. E fazendo com que eles triunfassem e ganhassem a batalha. Então isso da palavra Jeová para as pessoas que vieram por primeira vez ou recentes e dirão, nunca escutei essa palavra Jeová, mas é Deus. Nós sabemos que dizemos Deus em português ou em latim, ou naqueles idiomas latinos que aprendemos, e nossos idiomas saíram dessas linguagens. Então, nós dizemos, nunca tinha escutado, eu escutava Deus e Jesus Cristo, o Criador, o Todo-Poderoso, ou o que fez o céu. Sim, no idioma português ou no latim. Mas no hebraico é Jeová, e eu mesmo, é Deus. Porque eu me lembro, irmãos, que muitas vezes havia pessoas que quando vinham pela primeira vez e liam a palavra Jeová, se assustavam e saíam correndo de medo. E diziam, que isso, que isso? Eu nunca tinha escutado essa palavra. Bem, aqui já lhes explico para que fique claro a todos e não se atemorizem. Então diz, o Senhor, ou Jeová, quem habitará em teu tabernáculo? Quem morará em teu monte santo? Eu lhes lembrarei a história em Jerusalém. Deus ordenou a Salomão, vocês leram a história do rei Salomão? Deus ordenou ao rei Salomão construir um templo para Deus em Jerusalém. E Davi construiu uma cidade, um palácio, e se chamava o Palácio do Rei. Se chamava o Monte Santo, ou a cidade de Davi, ou a cidade de Jerusalém, ou Sião. Estes eram os nomes que tinham este palácio que construiu o rei Davi. E aí neste palácio, Salomão construiu o templo para nosso Deus. Neste templo se faziam sacrifícios e os sacerdotes estavam continuamente fazendo sacrifícios para Deus e orando pelo povo. Então aqui a pergunta é que lhe fazem uma pergunta a nosso Deus. E lhe dizem a nosso Deus que quem estaria habitando neste tabernáculo, ou quem estaria vivendo, orando, neste templo do Senhor. E quem merecia estar aí? Porque este templo, naquela época, que era físico, estava representando o futuro, o templo de Deus. O templo de Deus, diz a Bíblia, que é o coração do homem. Quando Deus entra a morar, viver no coração de um homem ou de uma mulher que faz a vontade de Deus, lógico que não peca. Então diz que este homem e esta mulher se transformam no templo de Deus. E também diz a Bíblia que a reunião de todas as pessoas que buscam a Deus se chama igreja. E que Deus está aí, em meio de sua igreja, e em meio do seu povo que lhe busca. Por isso, a pergunta que fazem a nosso Deus é: quem estará, quem habitará em teu tabernáculo? Ou quem morará em teu santo monte? E Deus dá a resposta, nos responde. O número 2, leiam vocês. Então Deus diz, é o que anda em integridade. Eu creio que vocês entendem o que é andar em integridade. É não praticar o pecado. E nós já sabemos quais são os pecados. Há pecados visíveis como adultério, fornicação, homicídio, estupro, sequestros, etc. Há pecados ocultos, como a inveja, a ambição, o rancor, o ódio, a briga, o orgulho.
Estes são pecados ocultos. Mas tudo isso é pecado. E tudo isso, quando nós conhecemos a Deus e nos entregamos e decidimos fazer a vontade de Deus, Ele nos transforma, Ele nos ajuda a ser transformados e já do nosso coração sai tudo isso. Então, em nosso coração já não está nem o homicídio, nem o furto, nem está a fornicação, o adultério, os estupros, já não está o orgulho, nem o rancor, já não está o fazer mal a ninguém, nem invejar ninguém, mas amar e ser misericordioso. Isso é o que já começa a habitar em nosso coração. E então a isso se chama integridade. E também quando nós somos responsáveis por nossos atos, responsáveis por nós mesmos, com nossa família, em nosso lar, com nossos semelhantes em nosso trabalho, na universidade, no colégio, na fábrica, na microempresa, em tudo. Quando somos responsáveis e organizados e honestos, somos bons empregados ou bons empregadores. E somos honestos, pagamos os salários em tempo ou nos pagam o salário em dia e eu trabalho com honradez. Isso se chama o quê? Integridade. A isso se chama integridade. Então, não é o fato de dizer que eu trabalho nessa empresa, uma empresa que produz pão, e vou roubar um pão porque o dono é muito rico. E a ele não lhe faz falta este pão. Com certeza. Terá razão em pensar assim, mas Deus está olhando. E Deus diz, tu não és honesto, tu não és honrado, tu não és íntegro, estás falhando. Por quê? Há espírito de roubo em teu coração. Roubar-te um pão é igual que roubar um cavalo, uma vaca, ou roubar, bem, uma televisão, ou qualquer coisa que possa se roubar. É o mesmo, é o ato, a ação, não a quantidade nem o que vale. Então, a isso é que se chama integridade e que nós devemos ser cuidadosos. E para isso Deus nos chamou e nos reuniu aqui, para que aprendamos e para que a cada dia nos superemos e progridamos, e assim Deus estará contente conosco e nos terá em seu santo lugar. Então diz o 2 que vocês já leram, que o que anda em integridade faz justiça e fala a verdade em seu coração. É também porque as pessoas têm o costume de ensinar doutrinas falsas. Aqui, esta verdade está falando das doutrinas falsas e de distorcer o caminho das pessoas e conduzir as pessoas para os caminhos distorcidos. Vamos aos bruxos, vamos ao adivinho, vamos aí naquele que lê as cartas, que adivinha e lê muitas coisas. Vamos que lá essa pessoa nomeia a Deus e até lê a Bíblia. E lá lhe diz tudo. Caminhe e vamos lá. Aqui fazem a bruxaria, a feitiçaria. Isso é induzir ou conduzir uma pessoa pelo caminho distorcido. Quando deviam dizer, leiam a Bíblia, leiamos a Bíblia. Talvez, lendo a Bíblia, encontremos a Deus e temos um encontro com Ele. Façamos o correto, o bem, o melhor. E outras pessoas não. Creiam no santo tal, na santa tal, no santo e nas santas. E lá o santo em tal país e o santo em tal lugar que faz milagres. Vamos então pedir a este homem, a esta mulher que nos faça um milagre. Tudo isso é enganar a outra pessoa, de não lhe falar a verdade, que é a verdade de Deus. A verdade de Deus é a Bíblia. A Bíblia é o único livro verdadeiro que fala de Deus. E esta é a única verdade que nós devemos publicar, pregar. E também, porque se as pessoas pensavam que aqui falar a verdade do seu coração, estavam pensando que você mente ao outro e lhe diz, não quero falar com ele, diga que não estou. Isso é uma mentira, não está dizendo a verdade, não. Isso é uma simples justificativa, mas aí não tem nada a ver com a verdade. Ou alguém lhe diz, empresta-me R$500 porque vamos fazer um negócio, com esses 500 vamos ganhar 1.000, então me empreste os 500 e você recebe 1.000 porque é o negócio que eu vou fazer e vamos ganhar muito dinheiro. Então dá os 500 e depois não lhe devolve nem os 500 nem nada, aí está enganando. Aparentemente,
Simplesmente não lhe disse a verdade. Não lhe disse as coisas como são, o está enganando. Mas então não se deve confundir esta verdade que fala aqui em Salmo com os enganos. As pessoas são enganadas. Se lhes diz que se mente, que se enganam, mas esta verdade, quando diz e fala a verdade em seu coração, é um homem, uma mulher que está pregando o caminho correto que leva à vida eterna. E está falando às pessoas a verdade. E está corrigindo, e está ensinando. E em nenhum momento se presta para enganar, nem para subornar, nem para chantagear, nem para fazer mal nenhum à pessoa. É uma pessoa reta em seu coração. Bem, no verso número 3, diz, há outro requisito. Quais são os outros requisitos? Porque sabem que em alguma época, nós limos na história bíblica, e na antiguidade houveram pessoas que caluniaram, pagavam falsas testemunhas e pelas calúnias levavam uma pessoa, sendo inocente, a levavam à prisão, a levavam à morte, à pena de morte, sendo inocente, porque as pessoas invejosas e más pagavam falsas testemunhas ou caluniavam e diziam, sim, é que eu vi roubando, eu vi cometendo tal coisa. E pagavam esses falsos testemunhos e as pessoas as levavam à pena de morte ou à prisão. Então, por isso diz que não calunia com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. O Senhor Jesus foi caluniado. Ao Senhor Jesus o caluniaram e pagaram falsos testemunhas e o acusaram, e por isso o condenaram à morte. Qualquer que faça essas coisas diz que não pode estar no tabernáculo, não pode morar com Deus. E também há outro requisito, que diz, o Senhor, quem estará em teu tabernáculo? Quem morará em teu santo monte? Leiam o 4. Diz no verso 5, também há outro requisito. Diz, quem não dá a sua usura seu dinheiro, vocês entendem o que é dar usura ao dinheiro? É altos juros, juros altos. E as pessoas, os que gostam de dar usura ao dinheiro, que são avarentos, ambiciosos, às vezes eles se dedicam a emprestar dinheiro e emprestam a 10. E a pessoa não tem como pagar este juro tão alto. Então, quem empresta a usura, o que faz? Lhe tira a sua propriedade, lhe tira a sua casa, ou o carro, as propriedades, o animal, o que tenha. Suas colheitas, tudo que ele tenha, lhe tira. E a pessoa fica na ruína. Isso é pecado diante de Deus. Pecado diante de Deus que uma pessoa tendo dinheiro e fica emprestando a altos níveis de juros. Então, isso se chama usura. Então diz, quem não dá a sua usura, seu dinheiro, nem contra o inocente admitiu suborno, pois que o acusem, que lhe façam mal a essa pessoa inocente. E diz que o que faz estas coisas, de viver na retidão, de viver na integridade, de viver fazendo o bem, de viver respeitando e valorizando as demais pessoas e respeitando tais como são, valorizando as pessoas como elas são e tratando de ajudar as pessoas a estender a mão e seguir pelo caminho que leva à vida eterna, tratando de consolar uma pessoa, falar a ela de Deus, pedir a Deus pelo que sofre, pelo que está enfermo. Tudo isso diz que o que faz estas coisas, não será abalado jamais.
jamais se equivocará, jamais distorcerá seu caminho, jamais perecerá, jamais será destruído, porque Deus sempre o levará da mão e o ajudará até o final, e o abençoará em toda a sua vida. Logo o leva até o final para, no momento, dar-lhe a vida eterna. E nós temos que ler sempre estes salmos. Este salmo é muito importante, que leiamos e aprendamos. Aprendamos a viver a vida reta, uma vida correta diante de Deus e despojar-nos de todas as ambições e egoísmos e dar às pessoas sinceridade, amor, carinho e também, se possível, ajudá-los também com as coisas materiais. Isso é o que Deus diz. Isso é o que queremos ser para que nós possamos habitar com Deus e que se cumpra este verso tão lindo que diz: quem habitará em teu tabernáculo, Senhor, e quem morará em teu santo monte? O que anda em integridade e o que fala a verdade, o que crê nesta verdade de Deus e segue o caminho da verdade. Este triunfará. Agradecemos ao nosso Deus pela leitura de sua palavra e agradecemos ao Senhor por estar conosco, por nos respaldar. Portanto, a glória seja para nosso Deus. E vocês também aprender a dar a glória a Deus. Não dizer o amém, mas dizer glória ao nosso Deus. Mas com todo o coração e com toda a nossa alma, dizer a glória seja para nosso Deus. E você pense em Deus. Que não se transforme em algo mecânico. Que você esteja dizendo glória a Deus e está pensando lá na sua casa que vai sair às 3 horas e onde vai comer. Não. Mas que você diga glória ao nosso Deus, porque Deus está aqui conosco. Bem, então acostumem-se vocês também um dia desses a dizer glória ao nosso Deus. Não tenham vergonha de dizer glória ao Senhor. Dificilmente, antigamente, conseguíamos com que as pessoas falassem amém. E agora que já conseguimos o amém, temos que conseguir o glória a Deus. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Bem, perguntas? Agora sim, perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a abençoe. Bem-vinda a Pachuca, Hidalgo. Hoje é uma alegria para Pachuca, Hidalgo, porque Deus olha a Pachuca. Primeiramente, pela presença do Senhor e também da sua serva amada. Gostaria de fazer uma pergunta, irmã, que se encontra no Evangelho de João 4, 21, 22, 23 e 24. Então, todos vamos participar da leitura. Em João 4, o Evangelho de João 4. Versículos, me localizarei em 2 versículos, 23 e 24. Posso ler? Sim, pode ler, irmão. Mas a hora chega e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, aos que o adoram é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Bem, eu estive buscando esta resposta, irmã, em muitos lugares. Eu estava cantando e louvando ao Senhor e me ordenavam que eu tinha que fazer, mas não me parecia muito correto isso, porque havia muita falta de ordem. Mas eu encontrei esse formoso. Você diz nos lugares onde você ia antes, diz que tinha que fazer algo? Sim, eles diziam, você vai cantar alguns cânticos? E eu dizia, mas eu quero ler a palavra, quero dizer a palavra às pessoas, quero ensiná-los a amar o Senhor. Estes lugares não eram essas congregações, eram em outros lugares, em outras denominações. Mas eu gostaria que a senhora nos ensine, irmã, o que é adorar ao Pai, em espírito e em verdade. Bem, que formosa essa leitura
que o irmão está lendo nestes versos que me pergunta. Está falando que o Senhor Jesus Cristo se encontrou com a samaritana, com uma samaritana que estava levando água. Essa samaritana era uma mulher, era menosprezada, podemos dizer assim, pelos judeus aí em Jerusalém. E o Senhor Jesus começou a ter esse diálogo com ela, essa conversa, e o Senhor lhe perguntou da água que ele estava tirando. E o Senhor lhe disse, eu quero água. E ela disse, não posso tirar água porque está muito profundo o poço. Aí começa o Senhor a falar a ela de Deus. Ela não sabia com quem estava falando. E o Senhor lhe fala e lhe diz, se tu soubesses quem te pede de beber, e lhe diz também, o que beba da água que eu dou nunca voltará a ter sede. Em contrapartida, quem bebe deste poço sim voltará a ter sede. Então a mulher começou a ter curiosidade e disse, quem é você? Fala-me de você. Quem é você? Um profeta? E é quando o Senhor diz à samaritana, tu tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Então ela diz, você é um profeta, você é profeta. Veja que eles naquela época estavam esperando que Deus enviasse profetas ao povo. Naquela época, ninguém estava pensando em bruxarias, nem feitiços, nem espiritismos. Porque outro pode dizer, você é um adivinho, você invoca espíritos. Não. Naquela época, não se acostumava a isso, nesses lugares. Aí as pessoas sabiam que Deus havia enviado profetas e enviava profetas para falar ao povo. Então a mulher disse, me parece que és profeta porque me disseste a verdade. Então, já depois de tanto diálogo, o Senhor a evangeliza e diz que Ele é a água que salta para a vida eterna, que deve se crer nele, confiar nele. Então a mulher foi mudando, porque Deus começou a fazer um milagre em seu coração, a transformá-la, a mudá-la. E por isso, no verso 21, eu gostaria que vocês lessem o que disse Jesus. Então, a mulher samaritana diz ao Senhor Jesus e disse, Senhor, diga-me, onde nós devemos adorar a Deus? Aqui em Jerusalém ou lá em Samaria? Lá em Samaria, nos disseram que lá temos que louvar a Deus. E os judeus dizem que vocês dizem que aqui é em Jerusalém. Onde é, Senhor? Por isso diz o Senhor, chega o dia em que nem aqui nem lá se adorará a Deus. Então lhe diz, vós adorais o que não sabeis, diz o Senhor, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Diz, mas a hora chega, e agora é, diz o Senhor, já é o tempo. Chega a hora, já é o tempo, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Nós hoje estamos adorando a nosso Deus em espírito. Por que em espírito? Porque aqui não há uma estátua, aqui não há uma pintura. Não vemos aqui nenhuma estátua, nem uma pintura que digamos que é Deus. Não estamos vendo nenhum monumento, nada parecido para dizer que é Deus. Nós fechamos nossos olhos para nos concentrar e adoramos a Deus em espírito. Porque Deus é espírito e Ele está aqui em espírito. E o Senhor Jesus dizia, já é o tempo, já chegou a hora. Sim, no momento em que o Senhor pregou o Evangelho, já Deus era em espírito em todos os lugares. E por quê? Porque antigamente, no povo de Israel, no templo, Deus tinha dito que fizessem na parte de trás do lugar santíssimo e fizessem um recinto onde estava a arca e onde estava a arca do pacto. E diz que os sacerdotes, uma vez por ano, entravam neste lugar e falavam com Deus.
E Deus se manifestava, porque Deus descia e falava com o sumo sacerdote. E logo saía o sacerdote e falava com o povo. E os abençoava e perdoava os pecados do sacerdote. Este era o costume na época do povo de Israel. Mas o Senhor Jesus, quando já diz a samaritana, lhe diz: mulher, é que já não é nem aqui em Jerusalém, nem em Samaria, onde vocês adorarão a Deus, porque Deus é Espírito. E de agora em diante, a Deus se lhe adorará em espírito e em verdade. Já não é que o sacerdote entrou aqui no lugar santíssimo falar com Deus uma vez por ano. E vocês não estarão longe de Deus, porque Deus estará com vocês. E essa foi a promessa maravilhosa. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Deus conosco, Deus em espírito conosco, falando, nos ensinando, nos governando. Então, aqui o Senhor lhe diz que tais adoradores é o que o Pai busca que lhe adorem. Então, no 24, leiam o 24. Então, quando eu digo que adoro a Deus em espírito, é porque eu ou me ajoelho ou estou sentada de pé, como seja, fecho meus olhos, levanto as minhas mãos e peço ao meu Senhor. E começo a agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, por todas as coisas que eu recebo. E começo já a ter minhas petições, necessidades, meus desejos e também pedir a Deus o espiritual, os dons. Então o Espírito Santo começa a se manifestar em nós, porque estamos em espírito pedindo a Ele. Porque não estou diante de uma estátua ou de uma pintura ou clamando ao santo fulano nem à santa fulana. Mas é um Deus em espírito que está aí. Portanto, eu também, em espírito, tenho que buscá-lo, adorá-lo e louvá-lo. Fecho meus olhos para não me distrair com as pessoas. Fecho meus olhos porque se eu oro com os olhos abertos, olhando para ali, me distraio. Com essas barras que estão ali, então me distraio. Então não me concentro no que eu estou dizendo ao Senhor. Então, o melhor é fechar os olhos e aí eu já não tenho nenhuma distração e posso me concentrar melhor para louvar ao Senhor e imaginar tantas coisas que Deus fez comigo, que Deus faz pelas pessoas, que Deus faz pelo poder do Senhor. Isso se chama adorar a Deus em espírito. E quando o Espírito Santo vem a nós e nos faz falar em línguas e nos dá dons, nos dá o dom da profecia, muitos dons que há na igreja, então aí também está o Espírito Santo de Deus trabalhando conosco, em espírito. E quando adoramos e bendizemos ao Senhor e falamos em línguas, estamos adorando a Deus em espírito. Quando cantamos assim, pois estamos com nossa carne cantando a Deus. Mas isso se chama adorar e buscar a Deus em espírito. Que não há nada diante de mim dizendo que este é Deus. Que este é Deus. Quem deve se adorá-lo aí, porque este é o Deus que o monumento, a estátua, a pintura, isso não é. Isso não é buscar a Deus, adorar a Deus em espírito. Isso já se chama de idolatria. Então o Senhor claramente disse: Deus é espírito e os que o adoram em espírito e em verdade é necessário que o adorem. Então já quando a mulher diz: é que eu escutei que virá um Messias, o Salvador, chamado Cristo, e quando Ele venha, nos declarará, nos ensinará todas as coisas, e o Senhor lhe diz: eu sou o que fala contigo. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. É isso, que a honra seja para Ele, que isso é formoso, formoso glorificar ao Senhor. Bem, outra pergunta. Boa tarde, irmã. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Com muito respeito e alegria de estar diante da Senhora e sua promessa do Senhor de estar diante da sua serva. Minha pergunta está na Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Sim, irmã, leia Êxodo 12, 1, 2 e 3. Leia. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês ser-vos-á o principal dos meses. Para vós outros será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as famílias de seus pais, um cordeiro para cada família. Minha pergunta é: porque o Senhor
escolheu o dia 10, ou ordenou que tomassem o cordeiro. A que se referia, irmã? No 10 deste mês. Bem, isso era mais ou menos no calendário judeu, março e abril, entre março e abril. É o primeiro mês do ano. Sim. Então Deus estava dando a ele o calendário. Então por isso diz, no 10 deste mês, que cada um tome um cordeiro, segundo as famílias, era para celebrar a Páscoa. O Senhor ensinou ao povo de Israel, Deus ensinou ao povo de Israel, que a cada ano sacrificassem um cordeiro, o preparassem e o comessem, e que fizessem uma grande festa, e que este cordeiro é o símbolo ou protótipo de Cristo Jesus, como o cordeiro que foi ao Calvário. Então ensinou aos judeus que eles fizessem uma festa. Mas essa festa não é como as festas que as pessoas fazem agora. É que as festas de agora dançam e bebem, se embriagam. Essas são as festas de fazer outras coisas. Não, as festas aqui eram de adorar a Deus, somente louvando a Deus o dia inteiro, orando, louvando, glorificando ao Senhor, lá no tabernáculo. E cozinhavam e sacrificavam o seu cordeiro e o comiam. E se a família era pequena, tinha que repartir com os vizinhos, mas não podia sobrar nada para o dia seguinte. Tudo tinha que consumir no mesmo dia. E depois começavam a adorar a Deus, a agradecer a Deus. E a Deus cantavam com uma orquestra, com muitos instrumentos de música, tocavam a Deus. Tudo era para Deus o louvor. Portanto, não invejemos. Agora as festas não as fazemos. Eram festas espirituais. Realmente, o que Deus exigiu do povo de Israel que fizessem, ainda que alguns foram tão ousados e se embriagaram, porque bebiam muito no momento de comer, bebiam muito, então se embriagavam e Deus se enraivecia com as pessoas. Ele sempre se enraiveceu com o povo de Israel, porque nunca fizeram as coisas para Deus como eram, mas o faziam como para eles mesmos, com prazer se satisfazerem. Então seguimos por aí. Pergunta sim? Irmã Maria Luísa, boa tarde. É uma alegria tê-la aqui. É uma bênção para os irmãos da igreja de Pachuca. Não é assim, irmãos? Amém? Aí sim é um amém. Aí sim é um amém. Irmã, tenho 2 versos aqui em Mateus, versículo 12. Em Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, do verso 43 ao 45, irmã. Sim, diz. Bem, gostaria que nos explicasse um pouco mais a fundo, mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos em busca de repouso e não encontra. No 44 diz, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entram para habitar ali. E são os últimos atos desse homem piores que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração malvada. Bem, a geração malvada, quando diz assim também acontecerá, estão lendo esse último pedacinho que diz assim também acontecerá esta geração malvada? Sim, leram? Bem, o que significa isso? De qual geração malvada se referiu o Senhor? Dos judeus. O Senhor estava se referindo aos judeus, porque ele estava pregando o Evangelho. E os judeus, pois não diremos o povo comum, mas os principais, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os principais do povo, não creram em Cristo, não criam no Senhor.
E eles estavam caluniando e injuriando o Senhor em todos os momentos. E por isso o Senhor lhes deu essa ilustração e disse a eles: e vocês são uma geração malvada, porque lhes estou pregando a verdade de Deus, lhes estou pregando o Evangelho e vocês não creem. Vocês estão menosprezando, me descartam, me têm por endemoniado, mentiroso. Então tudo isso o Senhor teve que ter lhes dito essas coisas e disse: vocês são uma geração malvada. Deus os elegeu como povo escolhido e os chamou o povo de Israel para quê? Para perder tempo. Porque agora vocês são uma geração malvada. E disse o Senhor. Então o Senhor dá a ilustração e lhes disse: a vocês acontecerá igual. Igual que quando um espírito imundo sai do corpo de um homem ou de uma mulher, e diz que esse espírito imundo, pois, sofre porque anda atormentado e busca um repouso. E como não encontra, diz que ele vai e volta de onde saiu, da pessoa de onde saiu, e vê que essa pessoa continua em pecado, em maldades. Porque o seu coração, ao invés de tê-lo com Deus, está vazio, desocupado e ornamentado do pecado. Então o demônio diz: vai e busca outros demônios, vamos e moremos com este homem. E vêm e entram e possuem este homem para habitar nele, até que o transformam num esquizofrênico, até que o transformam num louco, como dizemos, um demente. E diz que o estado deste homem é pior que o primeiro. Então, assim dizia o Senhor, que lhes aconteceria esta má geração dos judeus, dos fariseus, que estavam rejeitando o Senhor. Lhes acontecerá igual. Por quê? Porque assim falava o Senhor aos judeus, aos fariseus: vocês antigamente estavam sem Deus. Deus não lhes tinha enviado profetas, Deus não se manifestava a vocês. Por 430 anos, Deus deixou vocês sós e vocês era vivendo com o diabo, eram escravos do diabo. O diabo os tinha escravizado. E agora que eu venho para lhes falar do Evangelho, para que vocês se santifiquem, se purifiquem, sejam felizes, para que tenham a salvação, então vocês me rejeitam. Porquanto vocês me rejeitaram, agora o que acontece? Que as piores coisas a vocês lhes acontecerão, porque o Pai os castigará duramente, os descartará de sua presença e vocês ficarão sem Deus e sem nada. E um dia chegarão à condenação eterna. Isso é o que lhes acontecerá. Essa foi a ilustração que o Senhor deu a estes fariseus, a este povo incrédulo, e o comparou com o do espírito imundo. Isso do espírito imundo é algo verdadeiro, algo certo, que hoje em dia também o Senhor liberta as pessoas de espíritos maus, mas Deus deseja que esta pessoa também busque a Deus, porque se essa pessoa que é libertada não busca a Deus, pois então vêm outros espíritos e a possuem. Mas aqui o Senhor Jesus era fazendo uma comparação de como eram os judeus a quem ele lhes estava pregando naquela época o Evangelho, que perderiam a bênção de Deus e a perderam. A perderam porque eles não são o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja do Senhor, conformada com pessoas de muitas nações, aqueles que seguem a Cristo Jesus. Bem, tomara eu tenha sido explícita e não lhes tenha confundido mais com esta explicação, mas é que esta explicação é o que o Senhor dava ilustrações para evangelizar ao povo naquela época. Mas não esqueçam vocês que quando leiam isso da geração, esta geração perversa, lhe pede um sinal, mas eu não lhes darei sinais. O Senhor os chamava de geração. Não lhes dizia povo de Israel, não lhes dizia judeus, mas geração maldita. Geração perversa era o que o Senhor dizia. João também dizia o mesmo. Então, estava se referindo aos judeus incrédulos. Bem, seguimos adiante. Sim, seguimos, sim. Irmã, boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda à Igreja de Pachuca, junto com toda a sua comitiva. Meu coração transborda de alegria por tê-la tão próximo e porque é mais uma promessa cumprida do Senhor. Minha pergunta está em 1 de Samuel, capítulo 14, versos 27 ao 29. 1 de Samuel, capítulo 14. Sim.
27 ao 29. Sim. Pode ler, irmã. Obrigada. Porém, Jonatas não ouviu quando seu pai ajuramentou o povo, e estendeu a ponta de uma vara que trazia em sua mão, e molhou em um favo de mel, e levou sua mão à boca, e foram aclarados seus olhos. No 29 diz: respondeu Jonatas, meu pai turbou o país. Veja agora como foram aclarados meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Minhas perguntas são: a que se refere que seus olhos foram aclarados? Como percebeu que eles foram aclarados? E se isso pode acontecer conosco hoje em dia? Obrigada. Estão em 1 de Samuel? Bem, 1 de Samuel, capítulo 14. Isso é história. Isso foi real, foi físico. Tudo foi real e físico. O que nos conta é essa história de Jonatas, o filho do rei Saul. Aqui, então, diz que estavam em guerra. Saul, para fazer sacrifício diante de Deus, proibiu a todo o exército que não comessem nada, que jejuassem. E eles jejuaram, então não tiveram forças para enfrentar o inimigo e saíram derrotados. E diz que Jonatas, o filho do rei Saul, ele não escutou a ordem do seu pai, de que tinha dito que ninguém provasse nenhuma comida nem bebesse água. Ele não escutou isso. Então, quando ele chega e vê que todas as pessoas estavam desmaiadas de fome e de sede, então encontrou um favo de mel e ele disse: pois comamos mel. E diz que ele comeu mel, e então, porque já não viam da fome que tinha, já não viam. As pessoas que têm tanta fome que não enxergam, fica tudo escuro. Porque diz que a glicemia que se move no corpo e faz com que a pessoa já não enxergue. Isso é o que acontece com uma pessoa que passa fome. Então diz que já não enxergavam. Então diz que ele comeu mel e diz: vejam como eu já estou vendo e tenho energias. Estava cego, não via, e agora já meus olhos se aclararam. Porque eu comi o mel, me deu energia o mel. Então Jonatas critica um pouco a atitude do seu pai e diz: mas como meu pai lhes vai proibir a essas pessoas que não comam nada? Veja como estão. Vejam que comi este mel e estou bem. Isso foi o que fez Jonatas. A ele lhe pareceu que tinha feito o correto. Saul se enraiveceu com seu filho por tê-lo desobedecido. Com mais razão, Deus também não esteve contente com todas essas atitudes. E mais adiante, segundo a história, pois todos são castigados. Bom, Deus castiga a Saul, mas aqui a irmã pergunta o que é isso de aclarar os olhos. É o físico, que a pessoa sem comer, pois tem hipoglicemia e desmaia e não enxerga e vê luzinhas. Bem, isso foi uma história. E Saul queria que o povo jejuasse para que Deus ajudasse. Jonatas não sabia e disse como. Foram coisas que aconteceram também que não são assim tão transcendentais para nós em nossa vida espiritual. Não temos nada que ressaltar. O que ressaltaríamos disso para nós hoje? Talvez ninguém tenha culpa. Aqui Saul dá a ordem. Jonatas não estava, e quando Jonatas não sabia, pois eram as ordens que tinham sido dadas, talvez lhe faltou sabedoria a Jonatas de dizer: por que todos estão assim desmaiados? O que aconteceu? Então alguém lhe teria dito: é que teu pai, o rei, ordenou que ninguém coma. Certo que isso faltou a Jonatas, lhe faltou sabedoria para perguntar. Ele não perguntou e começou a atuar. Talvez hoje em dia nós devemos, quando há algum mal-entendido, porque há muitos mal-entendidos. Quando há algum mal-entendido, é perguntar antes de atuar, para não cometer erros. Outra pergunta. Boa tarde, Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Pachuca. A amo no Senhor. É promessa do Senhor que estaria dirigindo-me à Senhora com muito respeito e muita alegria. Irmã, lhe farei duas perguntas da Bíblia, se a Senhora me permite. A primeira se encontra em Deuteronômio 6:5. Sim, Deuteronômio 6:5, sim. Diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E a seguinte leitura está em Deuteronômio 10:21.
10:21. Sim. Ele é teu louvor, porque Ele é teu Deus, que fez contigo estas coisas grandes e terríveis que teus olhos têm visto. Minha pergunta é, irmã, como devemos demonstrar nosso amor para agradar a Deus no louvor? Bem, é que tem um louvor que sai do coração, mas também nossos atos contam. Nossos atos na vida real, na vida cotidiana, lá, quando você durante o dia está onde? Em sua casa, em seu lar, em seu trabalho, estudo, empresa, negócios, o que seja. Onde você está? Lá, como é a sua vida? Como Deus a olha? Como Deus está vendo? Isso. Aí, neste lugar, você está agradando a Deus, amando a Deus. Por quê? Porque não está pecando. Faz sua rotina, seu trabalho, seu estudo, o que tem que fazer. E você sempre medita e pede a Deus que o ajude a mudar, que o ajude a ser um bom homem ou uma boa mulher, corretos, santos, perfeitos. E logo, quando já você tem o tempo de vir à noite para louvar e glorificar a Deus, lógico que Deus ficará muito feliz com seu louvor. Porque você, durante o dia, procurou e se esforçou por agradá-lo no que você fez, em seu trabalho e nas coisas materiais. Porque em seu coração não houve hoje nem inveja, nem brigas, nem nada dessas coisas contra ninguém. E você sempre está buscando entender e conhecer o caminho de Deus. Então, Deus se agrada disso. Então, quando você vem louvar ao Senhor e dizer palavras formosas a Deus, pois Ele as recebe e Ele fica contente. E o Senhor dirá: este quer mudar, eu o ajudarei, porque este quer me agradar, se preocupa em agradar-me. Isso é o que se chama quando Deus dizia aqui a Moisés que ensinasse ao povo que deveriam adorar a Deus com todo o coração e com toda a alma. O coração e a alma. Contudo, diz com todo o teu coração e com toda a tua alma, adore a Deus, ame a Deus, glorifique a Deus. É isso. Abandonar o pecado. E preocupar-nos por agradar a Deus em tudo. Isso se chama adorar a Deus com todo o coração e toda a alma. Seguimos. E tem outra? Sim. A segunda pergunta se encontra em Deuteronômio 7:26. Sim. E diz: e não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas anátema. De todo tu a detestarás e a abominarás, porque é anátema. A outra se encontra em Deuteronômio 13:17. Mas é que aqui no verso 26 é a resposta do 25. E no 25 diz: as esculturas de seus deuses, porque diz que quando eles fossem à guerra lutar e os reis se entregassem nas mãos do povo de Israel, diz: vocês não tomem os deuses deles, as esculturas de seus deuses queimarás, queimem no fogo. Não cobices, não desejes a prata nem o ouro. Tudo devem queimar, destruir, e não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas maldito. De todo, tu a detestarás e a abominarás, porque é maldita, é anátema, é maldito. Então Deus lhes proibia de que não tomassem nada. E quando havia guerra com essas nações estrangeiras, que eram todos idólatras, que eles não fossem tomar nada, nem sequer o ouro, nem a prata, deviam fundi-lo. Porque era pecado diante de Deus que os israelitas tomassem coisas deles, quando todos ficavam aí mortos e as coisas ficavam aí sem dono. Então, eles, pela ambição, pegavam tudo isso e não obedeciam a Deus. Eles, sim, nomeia a Bíblia que eles sim tomaram essas riquezas e tudo o levavam. E fizeram isso contra a vontade do Senhor, porque aqui Deus os proibiu que o fizessem. Tudo isso Deus se enraiveceu com o povo de Israel, porque o povo de Israel sempre foi desobediente com Deus. Agora, qual é o outro capítulo? Bom, se refere ao mesmo. Está em Deuteronômio 13:17.
Diz, e não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se afaste do ardor de sua ira e tenha misericórdia de ti, e tenha compaixão de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Bem, minha pergunta é, como podemos entender na atualidade referente ao anátema? Sobre o anátema? Bem, na atualidade é fácil que nós não estejamos participando das festas pagãs, porque tudo são festas pagãs, e que não estejamos participando nem com os santos, nem lá com as festinhas, nem com a festa aqui, por exemplo. Vocês têm muitas festas em cada país, há festas religiosas. Então, suponhamos que em novembro, no México, celebram a festa do Pão dos Mortos e a Santa Morte e os mortos. Celebram isso. Vocês, nós como crentes, estar participando disso é pecado diante de Deus. E Deus nos castiga. Deus nos castiga como seja, mas nos castiga por fazer essas coisas. Então nós não temos por que participar. Ah, que esse pão o fizeram porque é o pão dos mortos, então vou comer pão. Não. Se as pessoas dizem isso é dos mortos, isso são agora superstições, crenças, pois eu evito comer este pão. Não vou morrer por não comer pão. E agrado a Deus. E não sei que outras festas, o cemitério da morte, comprar o bonequinho da morte, o enfeite da festa, as festas que fazem em dezembro, tudo que é em dezembro. Se nós participamos disso, estamos ofendendo a Deus, estamos pecando, porque estamos fazendo o que faz o paganismo. O que faz o paganismo. Então, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Para que vamos nos misturar com as crenças, agora, superstições e costumes das pessoas e fazer o que eles fazem? Que te vistas de amarelo, de vermelho, de roxo, que comas isso, que comas aquilo, que coma meia-noite, que coma no dia tal, no dia exato, que tem que ser a data exata, não. Então, há lugares que é 8 de dezembro e outro 24 de dezembro e outros que em novembro, primeiro. Bom, cada lugar tem suas datas onde estão celebrando o paganismo, ainda que as pessoas já o tomem como por moda, então todos fazem essas coisas. Quando nós somos conhecedores de Deus, já não nos deve interessar isso. Não devemos nos mudar por essas coisas, que não estamos morrendo de fome nem de sede. Mas se você quer comer e beber outro dia, faça-o. Mas não fique você levando tradições e costumes e rituais às pessoas, porque tudo isso é mal, Deus se afasta. E nós desejamos, ai, que eu quero que Deus me dê dons, me use em perfeição. Ai, que eu quero que o Senhor me use. Quero ser mestre, quero ser evangelista, profeta. Eu quero. E quando vem essas festas, então largo eu com as pessoas participando das festas. Será que a Deus lhe agrada isso? O que vocês acham? Deus é um Deus zeloso e o Senhor dá açoites e nós não percebemos. Mas isso sim, quando vem os dias ruins, quando vem as dificuldades, as doenças, os acidentes, há problemas, misérias, infelicidade. Quando vem tudo isso, aí é onde percebemos que Deus sim dá açoites. Então, irmãos e irmãs, sejamos sábios. Sim, é muito bonito que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia e você peça a Deus que você não se contamine. Então, você vê a sua família e diz, a minha família me critica, me diz que por quê, que vão me descartar, que vão me deserdar. Isso é o que dizem, é que a minha família vai me deserdar. Já não me cumprimentarão mais, já não olharão para mim. Por acaso viveremos da família? Ou a família paga meu aluguel, me mantém e me veste? O que faz a minha família? Nada. Então, por que me preocupar se a minha família se enraivece? Mas eu não irei estar com a minha família desagradando a quem? A Deus?
Então, o melhor é fugir. Invento uma viagem, um passeio numa dessas datas e vou embora. Assim minha família não se enraivece comigo. Bem, nós teremos muitas estratégias. Há pessoas que são fortes que têm sua convicção. Os mais fracos, sensíveis, que têm medo de tudo, que têm covardia de tudo, então inventa uma viagem, inventa algo, faça algo. Mas você peça a Deus e diga, ajuda-me porque eu não quero ofender-te. Eu não quero nem ser fanático, nem que também me tenha a família toda como inimigos. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Então Deus entrará para ajudar-te, Deus ajuda, ensina, orienta, guia. Em sonhos Deus lhes fala e lhes diz como é que deve fazer as coisas sabiamente. E verá que assim você não terá problemas, não se envolve e estão sempre agradando ao Senhor, agradando ao nosso Deus. Bem, seguimos adiante. A igreja de Pachuca está muito contente no dia de hoje com sua visita. É um desejo muito grande que tínhamos e também a promessa do Senhor que lhe estaria fazendo uma pergunta. Minha pergunta está em Romanos 2, versículo 21. Diz: Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo, tu que pregas, que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias da lei, com transgressão da lei, desonras a Deus? Irmã Maria Luísa, eu gostaria de saber se os principais do povo de Israel estavam cegos espiritualmente, para não perceber que o que ensinavam e exigiam não o colocavam em prática. E se hoje em dia, os que servimos ao Senhor no espiritual, como exemplo e testemunho para os demais crentes, poderíamos estar cegos espiritualmente para não perceber que com nossos atos não estamos aplicando a doutrina que pregamos? Bem, aqui está falando o apóstolo Paulo dos judeus e da lei de Moisés. Na lei de Moisés estava o ensinamento que não se devia furtar, que não se devia adulterar, que não se devia desonrar a Deus, dizia a lei de Moisés. E os seguidores da lei de Moisés começavam a pregar, por exemplo, que os fariseus, eles eram pregadores da lei de Moisés aos sábados. E eles pregavam ao povo comum e quando viam que alguma pessoa estava cometendo um pecado, uma falta, por exemplo, que alguém estivesse roubando, aí mesmo o pegavam, o levavam preso, o apedrejavam, o açoitavam. Bem, colocavam a lei com todos os rigores, mas eles, os que governavam, os fariseus, os que ensinavam a lei, eles viviam cometendo pecado. Eles viviam cometendo pecados, mas como eles, ninguém os julgava, porque quem os via? Quem os fiscalizava? Mas eles sim tinham direito de ir castigar uma pessoa e eles o que faziam era oculto e ninguém lhes dizia nada. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo levaram a ele uma mulher e disse: Senhor, aqui te trazemos esta mulher, ela foi pega no adultério. E na lei de Moisés diz que deve-se apedrejá-la. O Senhor Jesus percebeu que os que traziam a mulher eram também pessoas que tinham cometido outros pecados. E por isso o Senhor diz, está bem, deve-se cumprir a lei de Moisés, mas o que não tenha pecado, lance a primeira pedra. O que não tenha pecado. E o Senhor sabia que todos tinham pecado. Por isso, ele diz que eles foram embora e a deixaram sozinha, porque todos tinham pecado. Isso é o que diz aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que os judeus se achavam instrutores da lei de Moisés e se criam mestres da lei de Moisés. E diziam, pois, tu que ensinas a outros e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e você furta, tu dizes que não se deve adulterar e adulteras, então lhe diz, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios
gentios por causa dos judeus. Porque os gentios viam que os judeus pregavam, mas nunca cumpriam o que pregavam. E por isso blasfemavam o nome de Deus. Por isso diziam, esse Deus é uma mentira, o Deus dos judeus é uma mentira. Porque pregam que não se deve furtar e estão furtando. Então os gentios sim zombavam deles e blasfemavam o nome do Senhor. E a irmã pergunta, que se isso que aconteceu naquela época pode nos acontecer hoje? Sim, pode nos acontecer também. Por quê? Porque nós nos consideramos que somos uma igreja, que somos a igreja do Senhor, que somos cristãos. E dizemos, e se estamos pecando, e se fazemos o pecado lá em nossa casa, com a família, parentes, vizinhos, amigos, no trabalho, onde quer que seja, no estudo, e se aí praticamos o pecado, as pessoas o que dirão? Que dirão? Ah, não é que você é cristão, que é cristã? Não diz que vai a uma igreja onde Deus fala? Isso é o que Deus lhe fala, que roube? Isso é o que Deus lhe fala, que seja grosso, que seja maldizente, que seja altivo? Isso é o que Deus ensina lá na sua igreja? Não é certo que as pessoas diriam isso? As pessoas diriam isso. Então, por isso é que temos que nos cuidar. Quando você vai dizer às pessoas que você é cristã, que você vai à igreja que Deus fala, você diga, eu vou a uma igreja que Deus fala e sinto paz, sinto felicidade e Deus me transformou muito. Mas eu ainda não sou uma pessoa perfeita. Tenho todos os meus erros, mas eu vou a essa igreja porque eu vejo que pouco a pouco Deus está me mudando. Se você quer ir, também te convido. Mas não é que eu vá dizer que 100% sou a perfeição desta cristandade. Porque é melhor que as pessoas não zombem nem blasfemem de Deus por causa de nosso mau testemunho. Então temos que cuidar do nosso testemunho, amém? Isso sim é importante. Sim, irmão, a última. Obrigada, irmã. Boa tarde, que Deus a abençoe. Irmã, quero fazer essa pergunta. Se me pode explicar. Está em Apocalipse 13, versículo 15. Bem, vamos para Apocalipse todos, capítulo 13, verso 15. Posso ler? Sim. E lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta não apenas pudesse falar, mas também fazer matar todo aquele que não a adorasse. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Irmã, vi alguns artigos e vi algumas imagens sobre essa parte. Se fizeram estudos científicos para poder implantar chips nas pessoas e sim, no futuro próximo será a única forma com a qual se possa comprar ou vender, pois pessoas que não têm o chip não poderão fazê-lo. Que relação tem estes versículos com essa parte? Não, eu não acredito, irmão. Eu não creio que isso, pois que diz aqui é algo muito simbólico, algo abstrato e simbólico que somente Deus é quem conhecerá. Eu penso que a melhor marca que nós possamos ter, se temos um selo e uma marca invisível, nossa vida, como é nossa vida? Você analisa a sua vida e diz, minha vida como é? Uma vida de pecado? Sou maldoso? Sou má? Você diz, não. Eu considero que sou uma pessoa que estou aspirando a agradar e fazer a vontade do Senhor. Com certeza, a marca e o selo que eu tenho é de Deus. E o que está cometendo o pecado, fazendo a maldade, pecando, pois com certeza sim tem a marca da besta, que é invisível. Ninguém a conhece, somente Deus. E o diabo também, porque o diabo tem poder também, e conhece e sabe coisas. Então são os únicos seres que podem conhecer quem tem a marca, quem se condena e quem ganhará a vida eterna.
é isso. Do resto, são coisas físicas e materiais. Isso não tem nada a ver com nossa estabilidade neste mundo, com nossa vida. Não nos preocupemos com isso. É Deus quem define tudo. Quem tem a marca, o selo do Espírito Santo, quem tem a marca do diabo, isso é Deus quem sabe, quem define. E as obras, os atos de cada um nos dirão o que somos, como somos e para onde vamos, porque as nossas próprias consciências nos ensinam se estamos bem ou se estamos mal. Então, nós já sabemos, eu estou muito mal, tenho que me colocar em dia com Deus. Portanto, isso de que coloquem um chip agora, isso são coisas físicas e materiais que não tem nada a ver com o Senhor. Bem, irmão, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E nesta oração, estaremos pedindo ao Senhor pelas doenças físicas, psíquicas, por bruxarias, feitiçarias, as paralisias, os que estão em cadeiras de rodas, pelas pessoas que sofrem de síndrome de Down, bem, todas as doenças diversas, e aí você pedirá. Também, se você tem petições diante de Deus, lembre ao Senhor sua petição, sua necessidade ou seu desejo do coração. Vamos fazer esta oração hoje diante do Senhor, para que Deus a abençoe. Nos abençoe e nos escute. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias Señor, te damos en este día, en este momento, gracias porque hemos estado meditando en tu palabra, meditando en la Biblia, Señor. Nosotros nunca nos cansaremos de leer ni de meditar en tu palabra, porque siempre vamos a encontrar cosas nuevas siempre encontramos en la lectura. Gracias a ti, mi Señor, que tú estás despejando nuestro entendimiento para poder entender y comprender. Pero lo más bonito, Padre, sería que tú nos ayudaras a poner en acción todo lo que aprendemos, todo lo que entendemos, todo lo que leemos, mi Señor, que lo pongamos en práctica, que lo pongamos por obra, que actuemos, que hagamos tu voluntad, que no seamos necios, que no seamos tercos ni caprichosos, ni rebeldes, ni que queramos hacer nuestra propia voluntad, sino someternos a ti, a hacer tu voluntad y agradarte en todo, a venerarte, a alabarte, a honrarte, a bendecir tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, por escucharnos, por mirarnos, mi Señor, y por tener misericordia de nosotros. Padre, míranos, Señor. Somos unos simples humanos, pero tú, mi Señor, nos has engrandecido. Nos engrandeces, nos respaldas, nos haces promesas maravillosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pido, Padre, que en este momento levantes tu mano poderosa, tu mano misericordiosa, milagrosa, y tú, mi Señor, poses tu mano en todos los hermanos, y todas las hermanas, y todas las personas que vinieron hoy, que están aquí en este lugar en Pachuca, y también los que nos van a ver en el video, en los diferentes lugares del mundo. Que tú, Señor, seas posando tu mano poderosa y bendiciendo a todos, libertando y limpiando, sanando toda enfermedad física y espiritual, y quitando, mi Señor, toda mancha, toda brujería, hechicería y toda maldición del diablo. También te pido, Señor, para que concedas las peticiones de los corazones, si les conviene o no, y que tú, Señor, cumpla los anhelos del corazón. Padre mío, escucha la oración, escucha la oración, escucha el clamor, mi Padre, y gracias, Padre, gracias, eterno Dios. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él es la honra, la gloria y la alabanza. Bendito para siempre, bendito por los siglos, bendito el Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia
Gloria a mi Señor, gracias a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. E a vocês, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Uma bênção para todos vocês.